Ellen Sila Lumenomentiel, uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro. Pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui. Fiquei parado esses tempos porque um monte de coisa, férias das crianças, preciso pagar as contas e o canal, como vocês sabem, ainda é modesto, tem poucos inscritos, poucos acessos, então não ajuda em nada a pagar as contas, então preciso faturar, né? Preciso faturar um pouco. Mas estamos de volta. E eu queria falar hoje de besteiras científicas do nosso amigo Dan Brown, o autor do Código da Vinci, e o autor de Origem, que é o livro mais recente dele, que ainda está na lista de mais vendidos, e tem muita bobagem científica, e eu queria falar um pouquinho dessas coisas engraçadas, dessas grandes escorregadas que ele faz num livro que supostamente era para romancear aspectos da ciência moderna. Ok, eu sei que muita gente vai falar, pô, mas o livro é de ficção, o que você tá enchendo o saco? Ficção é ficção, deixa o pessoal curtir. Beleza, só que o Dan Brown tem uma mania que pra mim é meio insuportável, que todo começo de livro cascateiro dele, ele coloca lá, isto aqui são fatos. E aí ele elenca, né, faz uma listinha de supostos fatos que estariam ali contados de forma romanceada no livro. E, em geral, essa lista de fatos dele é uma grande bobajada, assim, tipo, ou é distorcido ou é coisa inventada, enfim, o negócio realmente não é confiável, tá? Eu pretendo falar de Código da Vinci, por exemplo, que é um livro que me irrita muito, mais pra frente, acho que vai ser um vídeo legal, mas falando de Origem, tá? Tem spoilers, então alerta para o pessoal que tem raiva de spoiler, não quer saber de spoiler, tem muito spoiler pela frente. Beleza? Então, quem lê o livro, ou quem já ouviu falar do livro, enfim, da trama do livro, talvez já tenha uma ideia de que o Origem é realmente o que o nome diz, tá? É um livro que fala de uma grande descoberta sobre as origens da vida aqui na Terra e também do futuro da vida, que a gente pode falar mais pra frente. Vou me focar mais na questão da origem. Tá? Tem um milionário lá, que é um gênio da computação, que mexe com algoritmos. Então o protagonista ele faz essa descoberta bombástica e meio que assassinado por isso, tem toda uma trama ali de conspiração por trás, sobre as origens da vida na Terra, origens abióticas, ou seja, a ideia que já é muito bem aceita pelos cientistas, de que a vida na Terra surgiu a partir de compostos orgânicos não vivos por meio da química da Terra primitiva. Até aí, beleza. Só que, para a descoberta do cara no livro ficar mais bombástica, e mais impressionante, e mais revolucionária contra os padrões da religião, né, que tem sempre essa briga entre religião e ciência, religião e história nos livros do Dan Brown, o negócio fica totalmente isolado, sem contexto, ou quase sem contexto. Um exemplo disso, e um dos erros iniciais que ele faz no livro, provavelmente de maneira deliberada, só para aumentar o peso dramático, é ele comparar essa descoberta desse milionário atual com o experimento de Miller e Urey, que é um experimento dos anos 50, sobre justamente essa química pré-biótica, né? Como as condições da atmosfera da Terra, dos oceanos da Terra, bilhões de anos atrás, teriam sido favoráveis para a formação de compostos orgânicos, basicamente, no caso desse experimento, aminoácidos, proteínas e tal, e a origem da vida. E o que ele faz é muito curioso, e você fica meio coçando a cabeça e tal, ele mostra esse experimento como se fosse tivesse sido uma coisa isolada. Tá, nos anos 50 os caras fizeram lá um frasco com água e outros compostos, botaram eletricidade, não sei o que, formou os compostos orgânicos, o pessoal achou que poderia ser uma boa indicação para a origem da vida e ficou por isso mesmo, né? A coisa não teria ido adiante. Na verdade, quando você olha a continuidade da pesquisa nessa área, os anos de pesquisa contínua nessa área, não ficou só no experimento lá de Miller Urey. Pelo contrário, você teve montes de outros trabalhos experimentais e teóricos trabalhando nessa linha de criar compostos em uma condição que seja semelhante à Terra primitiva, fazer evolução em tubo de ensaio, então trabalhos com DNA, com RNA, que é a molécula-prima do DNA, para quem não conhece, que tem capacidades catalíticas, ou seja, de acelerar reações químicas, modelos até envolvendo misturas de argila com moléculas orgânicas, enfim, um monte de experimentos diferentes apontando nessa direção, observações até astronômicas, né, vendo compostos orgânicos em nuvens fora do sistema solar, às vezes até em regiões distantes da galáxia. Então tem uma massa gigantesca de trabalhos que veio depois disso, indicando essa possibilidade de formação de compostos ligados à vida, de compostos orgânicos, nos mais diferentes ambientes de maneira espontânea. Segundo ponto, bem interessante também, que é uma viajada brava do Dan Brown, é o seguinte, ele fala muito da questão tal da sopa primordial, ou do laguinho quentinho, que é uma hipótese que o próprio Darwin menciona ao longo da carreira dele,
como esse ambiente onde esses compostos orgânicos teriam dado origem às primeiras células, tá? Um ambiente ali, digamos, aquoso, aquático, né? Temperatura morna, tal, moléculas orgânicas primitivas juntas até dar origem a essa célula primeva. A questão é que ninguém mais aceita, ou quase ninguém mais aposta nesse tipo de ambiente como um ambiente viável para a origem da vida, tá? Para a formação sustentada, autossustentada de compostos orgânicos que dariam origem aos seres vivos ou às primeiras células com o passar do tempo. Por quê? Os ambientes hoje em dia mais aceitos para isso, lógico que tem uma pletora de hipóteses, a questão da origem abiótica da vida ainda não está super bem resolvida, tem muita gente trabalhando nisso, mas o ambiente que o pessoal mais aposta hoje são as chamadas chaminés submarinas, lá no fundo do oceano, tá? Um ambiente que é muito mais rico em energia, muito mais rico em recursos para a formação dessas moléculas complexas e depois das células, do que um ambiente do tipo sopa primordial, laguinho, não sei o que lá. E uma terceira coisa que está bem ligada a essa anterior que eu falei é o seguinte: o Dan Brown também coloca esse milionário na sua apresentação, chance, assim, uma coisa meio TED Talk, assim, um negócio, o cara super showman e tal, falando que ele tentou fazer uma simulação equivalente à do Stanley Miller lá dos anos 50 em laboratório, tá? De ver, reanalisou inclusive os próprios materiais do Stanley Miller, e ele fala, uma coisa decepcionante nisso é que a gente não viu uma célula se formando, não viu a vida aparecendo. Mas isso aí é natural, é esperado, porque a gente teria que realmente esperar centenas de milhões de anos, talvez bilhões de anos, para o negócio acontecer, e eu não ia conseguir fazer isso mesmo com os materiais de laboratório, mesmo em simulações seria complicado e tal. Então, beleza, esse não é o problema, não é isso que vai fazer a gente postular uma origem divina da vida, que é toda a treta do cara, ali de novo a briga ciência e religião, que é muito central no livro. Então, de novo, isso é uma mega besteira, porque uma coisa que está bem clara, e todo mundo que escreve sobre a origem abiótica da vida, o pessoal que trabalha com essa área, deixa muito claro, é que não é só questão de tempo. Tipo, se você deixar lá compostos ou moléculas que sejam componentes de moléculas orgânicas e de células juntinhas durante bilhões e bilhões de anos num ambiente ali tal, tranquilo, não vai formar. Vai ter algumas reações químicas, tá? Você vai chegar num estágio de equilíbrio químico, porque você não vai estar mais energia nem entrando nem saindo do sistema. Vai ficar tudo meio paradão e vai ficar aquela bolha, aquela massa ali, aquela gosma, pra sempre, sem a coisa andar na direção de um ser vivo, tá? Não é assim que vai acontecer, não é só questão do tempo. A grande questão é você ter um ambiente que faça as moléculas que sejam precursoras da vida conversarem o tempo todo entre si e aumentarem sua complexidade. E é por isso que o pessoal defende essa coisa das chaminés submarinas, que são ambientes não exatamente vulcânicos, mas eles têm uma influência do calor lá mais do interior da Terra. Então você forma essas estruturas que parecem chaminés com água quente, com água bastante alcalina, né, que é o contrário de ácido, para quem não sabe, e também substâncias saindo o tempo todo mais do interior da Terra e se juntando nesse ambiente, que é um ambiente, isso é uma coisa interessante. Então você tem energia, que é o calor, tá? Você tem matéria-prima, que são várias substâncias ali, várias moléculas se juntando o tempo todo. É um ambiente semi-confinado, porque você tem a estrutura meio fechada, tá, da chaminé, que dá para pensar numa chaminé mesmo, tá? Aquela coisa um pouco fechada onde a fumaça circula. E dentro você tem microestruturas, você tem regiões que formam pequenos invólucros, tá? Semi-permeáveis, não totalmente fechados, mas que são permeáveis de alguma maneira. Então pode entrar um pouco de coisa, sair um pouco de coisa, e ao mesmo tempo fica um pouquinho confinado, que tem uma estrutura muito semelhante do ponto de vista do tamanho até das células bacterianas mais simples, tá? Então a ideia é que inicialmente você foi concentrando esses compostos orgânicos nesses espacinhos, tá? Eles foram reagindo entre si. Em alguns casos você começou a criar uma reação autossustentada, quer dizer, você produzir cada vez mais daquelas moléculas de maneira relativamente organizada. E esse conjunto de características é que levou, com o passar do tempo, à formação de células que primeiro estavam ali dentro dessas próprias casquinhas, digamos, que eram rochosas, até que você tivesse formação de estruturas semelhantes aos lipídios, às gorduras que formam as membranas das células que a gente vê hoje em dia. Tá? Então essa coisa de deixar tudo junto lá e é só esperar o tempo passar, não.
erradíssimo, não é assim que a coisa funcionou nem aconteceu. Sobre a questão da origem da vida é basicamente isso. Eu poderia falar bastante sobre como o Brown retrata a evolução das religiões e o embate entre ciência e religião, que tem também um monte de simplificação, um monte de erro bobo, um monte de alteração dramática ali, que é só para dar aquela esquentada, mas não ilumina muito sobre o que realmente aconteceu. Mas é só para dar uma ideia que é importante, eu acho, assim. Muita gente acaba usando isso como pop science, assim, como, tipo, eu quero aprender um pouco sobre ciência, me divertir e tal, então vou ler as coisas aqui do Dan Brown. Não, essa coisa que ele fala no começo, estes são fatos, isso aí é marketing, galera, é puro marketing mesmo, beleza? Pessoal, por enquanto é isso, obrigado pelo tempo, pela atenção. Estamos chegando quase nos 10 mil inscritos, eu sei que é pouquinho, eu sei que é modesto, mas enfim, a gente vai tentando. Continuem curtindo, compartilhando, se inscrevam no canal quem não se inscreveu, ativem o sininho para receber notificações e voltaremos com mais vídeos em breve, tá? E falando em vídeos e séries de vídeos, esse aqui acaba sendo mais um vídeo da série Booktuber de Ciência, que eu tô começando meio devagarzinho, mas eu acho que vai engrenar, beleza? Pessoal, grande abraço, como dizem os elfos, Namari, adeus!